Amém? Oh, irmãos, esses hinos antigos são maravilhosos, né? O irmão Semir cantou um hoje e o Amisael cantou esse agora também, né? Eita, Jesus bom, né? Jesus faz assim, irmão. Ele trabalha em nosso favor. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Irmãos, já que hoje foi falado sobre arrebatamento, vou pregar sobre arrebatamento, né? Tem um hino do Samuel Mariano que diz assim, ó: arrebatamento é uma realidade que deve ser pregada, doa quem doer. O céu existe e o inferno também, mas o destino da viagem, quem decide é você. Muitos estão apegados com coisas desta terra, mas eu fiz negócio foi para subir. Subir. Esse é o alvo da igreja. E eu fiz negócio foi para subir. Quem quer subir no arrebatamento, diga amém, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Abra sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, em 1 Tessalonicenses. Vamos passear pela palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 13. Amém? Uma glória, por favor, pega mais água aqui para mim. Quem crê, diga amém, irmãos. Quem achou, diga amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Eu vou ler e os irmãos acompanham aí na sua Bíblia, tá bom? 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se não achar, eu espero achar, irmão, que eu gosto que os irmãos acompanhem na Bíblia. Não se preocupe, eu espero os irmãos acharem. Glória a Deus, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pode sentar dando glória a Deus, irmão. Deus é fiel, irmão. Glória a Deus, diga comigo, Deus é fiel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus já veio quantas vezes, irmão? Uma vez. E para que Jesus veio uma vez? Para morrer por nós pecadores. Oh, glória. Porque, irmão Olivanda, nós tínhamos uma dívida, irmão Cid, que eu e nem você poderia pagar. Amém, igreja? Nenhum de nós, irmãos, poderia pagar essa dívida.
E Jesus veio para quê? Para pagar essa dívida por nós. Oh glória! Não quero aqui criticar a religião, irmão, mas Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Na verdade, meu querido, Páscoa, ela não está relacionada a um coelho, porque coelho nem ovo não bota. Tudo mentira, irmão. Nós temos que estar ligado, mas ligado com as verdades da palavra de Deus, para a gente não entrar no lado errado, porque Jesus é o nosso cordeiro. E o que é cordeiro, irmão? É um animal, aleluia, que todos nós conhecemos, diferente do coelho. Coelho nunca fez nada por mim, irmã Ivani, mas o Cordeiro de Deus fez. Oh glória! Então, se falando da vinda de Jesus, na primeira vinda, ele veio como um cordeiro, e ele morreu, e ele disse uma palavra que o presbítero Sérgio gosta de falar aqui, que eu não sei muito falar exatamente essa palavra aí. E sabe qual o significado dessa palavra, irmão? Está consumado. Sabe qual é mais o significado desta palavra ainda, irmão? Deus disse, Jesus disse naquela cruz: eu paguei a tua dívida. Oh glória! Sabe o que é que quer dizer mais? O Senhor cravou na cruz a nossa dívida, a cédula que era contra nós, ele cravou, ele disse: está consumado. Aleluia, Deus. E quando acabar, irmão Olivanda, nós deixamos Deus por qualquer coisa. Nós não podemos sentir um andor no pé, um andor na unha, que nós queremos voltar para trás, irmão Cid, porque nós achamos, aleluia, que Deus não está olhando para nós mais, aleluia. A Bíblia diz que Jesus nos alertou, irmãos, que no mundo nós teríamos aflições. Então, de qualquer maneira, irmão Olivanda, nós somos afligidos de um jeito ou outro, mas a palavra de Deus diz: muitos são a aflição do justo, mas o Senhor a livra de todas. E Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer, aleluia, se você está passando por um problema, seja o que for, mas Ele livra. Ele está no controle da situação. Eu sempre digo aqui, irmã Vitória, que Deus, Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, porque Deus, irmão Cid, igreja, poderia ter livrado, não é, irmão Direi? Sadraque e Mesaque da fornalha de fogo, quando o rei Nabucodonosor deu a ordem para jogar ele dentro da fornalha de fogo. Deus poderia mandar um anjo e matar todo o pessoal, mas Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego entrasse dentro da fornalha de fogo e livrou ele lá dentro. Eu quero dizer uma coisa nessa noite, aleluia. Você pode estar passando o que está passando, mas aí dentro dessa tribulação, dentro dessa dificuldade, é que Deus está contigo. Se você não consegue enxergar, Deus, Ele me diz nessa noite, Ele está contigo, nessa, aleluia, tribulação, naquilo que tu tem passado. Mas a primeira vinda de Jesus, Ele veio como Cordeiro Pascual, Ele morreu por nós. Mas na segunda vinda de Jesus, irmão, Ele vem arrebatar a igreja. Oh glória! Ele vem nos buscar. Por quê, pastor? Porque Ele pagou a minha e a sua dívida. Aquilo que era contra você, Jesus, aleluia, já te perdoou. O pecado que fez você cair no princípio, Deus, através do Filho dele, fez você se levantar, quando ele disse na cruz: está consumado. Oh glória! É por isso, irmão Cid, que eu não largo Jesus por nada. Pode acontecer, irmã Vitória, o que estiver acontecendo, mas eu sou maluco por Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus, irmão. Eu sou apaixonado por Jesus, irmão Pepe.
Tenho Ele aqui no meu coração. Aleluia. Eu não quero ser como aquela igreja que está escrito lá em João, aliás, Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 20. Quem é que sabe que está escrito? Quero ouvir. Apocalipse 3 e 20. Bora, irmão. Muito bem. Tem cabo aqui bom de Bíblia, viu? Eis que eu estou à porta. Aquele que abrir a porta, eu entrarei na casa dele e cearei com ele, e eu farei morada, e ele ceará comigo. Então, irmão, quando está escrevendo, quando Jesus está escrevendo, eis que eu estou à porta e bato, por muitos tempos, irmão, pregaram que Jesus estava batendo no coração do pecador. É no coração de quem não quer nada com ele dentro da igreja. Ele está escrevendo, irmão Cid, é para a igreja, não é para o pessoal do mundo, não é para a igreja. Então nós temos que ter o coração aberto. Num dia como um feriado que nem hoje, irmão, é para essa igreja estar lotada, porque Jesus tem que bater no nosso coração. Irmão Douglas, eu só deixo um culto desse daqui, se eu não tiver condições de vir, irmão Cid. Mas eu quero, Senhor, hoje é um dia, Senhor, que eu vou te buscar. Então a igreja tem que estar preparada para o arrebatamento da igreja. Tem que ter Jesus morando dentro do seu coração. Não é Jesus do lado de fora batendo. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Meu querido, abra teu coração. Oh glória. Eu não estou pregando, irmão, para pessoas religiosas, porque pessoas religiosas não vão entrar na glória. Porque tem gente que faz de tudo, irmão, e pensa que é melhor do que os outros. Nós não somos melhor do que ninguém. Não é porque você se veste bem, não é porque você tem um poder aquisitivo melhor do que aquele, é que você vai se achar que é melhor. Deus não faz esse tipo de acepção, e nem acepção nenhuma. Deus não faz acepção de ninguém. Aqui todo mundo é igual. O pastor, irmão Cid, irmã Luzia, irmão Dinei. Aqui não tem filho predileto, irmão. Aqui não tem ninguém melhor e nem maior, não. Só se for na estatura, porque tem. Mas na frente de Deus, igual a Deus, somos iguais para todo mundo. Para Deus nós somos igual. Então nós precisamos entender uma coisa. Você precisa estar preparado para o arrebatamento da igreja e não viver uma vida de religiosidade. Oh glória. Você tem que entrar no teu quarto e orar. Você tem que chegar na igreja e buscar a Deus. Você tem que dar o primeiro, buscar o reino de Deus. A Bíblia diz: primeiro o reino de Deus é a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem lê aí, irmãos, Apocalipse, ou 1 Tessalonicenses 4 e 17 para mim, na primeira fase da vinda, no arrebatamento da igreja, Jesus não tocará na terra, ele estará nos ares. Quando ele veio na primeira vinda, o que foi que ele fez? Ele esteve na terra, ele nasceu de uma virgem chamada Maria, foi concebida por obra e pelo poder do Espírito Santo, amém? Então veja só como Jesus, quando vier na segunda vinda, ele não tocará a terra, ele vai arrebatar a sua igreja da onde, irmão? Leia aí o versículo de número 17, glória a Deus, aleluia. Quem é que lê para mim? Pode ler. Lê aí, irmã Keiliane, por favor.
Amém? Aí o último versículo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por que consolar, irmão Pepeta? Sabe por quê? Sabe por quê, irmão Douglas? Porque o pessoal estava ficando triste, desanimado. Porque a tendência do povo, irmão, é querer ficar desanimado quanto à vinda de Jesus, como a irmã Vanessa pregou aqui nessa noite. Tem muita gente, irmã Vanessa, as coisas estão do mesmo jeito, da mesma coisa, do mesmo jeito que aconteceu, mas Jesus voltará, irmão. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e o tempo é hoje, irmão Cid. Irmão Cid, hoje nós não vimos tantas coisas acontecendo como está acontecendo hoje. Nem os católicos mais, irmão, estão cumprindo com os ritos dele de hoje. É sexta-feira. E nem eles, aleluia, estão cumprindo. Vão para a praia, irmã Vitória. Vão tomar uma cervejinha. Vão fazer todo tipo de atrocidade. Até roubar, vão roubar, irmão. Porque diz que hoje é permitido roubar. Onde foi que você já viu isso, irmão? A Bíblia diz que nem um ladrão entrará no reino de Deus. Aí faz tudo ao contrário. Então entenda uma coisa nessa noite, igreja. Nós precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. E irmão Cid, abre sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo de número 10. Capítulo de número 2, a reunião dos salvos, irmão. A palavra arrebatamento no grego é aspazar. Este vocábulo dá a ideia do rapto ou da remoção repentina de modo súbito. O arrebatamento da igreja reunirá os que morreram em Cristo, isso é, confessaram a Jesus como seu Salvador e permanece fiel até a morte. Por favor, irmão Cid, Apocalipse 2 e 10. E o irmão Alcemir, 1 Tessalonicenses 5 e 23. E vamos lá, pode ler, irmão Cid. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. Apocalipse 3 e 11, irmão, diz assim, ó: eis que cedo guarda o que tem, para que ninguém não roube a tua coroa. Lê aí Apocalipse 3 e 11, por favor. Lê aí, irmã, por favor. Glória a Deus. Irmã Keliane leu 3 e 11, ó. Oh, glória, amém, Alcemir. 5 e 23, meu querido. Oh, glória, que o nosso corpo, irmão, seja plenamente conservado para o dia da vinda do Senhor. Nosso corpo, a alma, estejam irrepreensível. Ou coisa ruim, irmão Cid, irmã Vitória, é você repreender alguém por algo que ela fez de errado. Não é verdade, irmão Cid? Não é verdade, irmã Vitória? Ou coisa ruim, irmã Luzia, é fazer algo errado e ser repreendido, não é não? Mas Jesus diz para nós, olha, conservar o vosso corpo santo, irrepreensível, para o dia da vinda do Senhor Jesus. Então, cada dia que passa, nós devemos ser mais santo. Pastor, eu não sou santo não. Mas se você não for santo, você não vai para o céu não, viu? Você não vai morar com Jesus não, viu? Diga aí para o teu irmão, rapaz. Diga aí, pode falar, irmão. Se você não for santo, você não vai não. Por isso que nós somos santos. Um dia eu disse para uma pessoa que eu era santo, né? Aí ele disse, vale minha Nossa Senhora, tem misericórdia. Disse, por quê, cara?
Tu está até pecando, um pecador que nem tu é santo. Rapaz, se Jesus disse que eu sou santo, eu não vou discutir com ninguém. Não é não, irmão Pepe? Irmão, o que é santo? Pergunta, pastor, o que é santo? Quer ser santo? Diga. É separado do mundo. Tão fácil, né, irmão? Então nós não participamos, irmão Douglas, do mundo. A Bíblia diz que não ameis o mundo, nem o que há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai. Então quem gosta do mundo, irmão, quem gosta de farra, quem gosta dessas coisas, o amor de Deus não está nele. Então entenda uma coisa nessa noite: para nós ser um salvo, nós precisamos ser santos. E o que é santo, pastor? É ser separado do mundo, é não praticar o que o mundo pratica: idolatria, bebedeiras, glotonarias e tantas outras coisas, irmão, que nos torna longe da presença do Senhor. Prostituição, entendeu, queridos? Então ser santo é assim, não é difícil. O mundo, ele vive nessa prática de prostituição, mas nós não, irmão, vivemos na prática de santificação. Nós estamos separados para Deus. Oh glória. O que é separado, pastor, é não praticar nada disso. O que é ser santo, pastor, é não praticar nada disso. Oh glória. Então os salvos vão participar do arrebatamento para a vinda do Senhor. O nosso corpo tem que ser irrepreensível. Oh glória. Oh Jesus bom. Diga para teu irmão, Jesus é bom, que nos deu a graça de nós vivermos uma vida de santificação. Guarda o que você tem, meu querido, para que ninguém tome a tua coroa. Irmã Vitória, um dia Deus vai nos coroar, isso é fato. Aleluia. Quando eu não era crente, eu não acreditava. Quando eu era crente, irmão Pepe, eu não fazia menção dessas coisas, eu não sabia nem o que era. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, só para vocês terem uma ideia, irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês: eu era coroinha do padre, eu celebrava a missa junto com o padre lá, nós dois lá, ele de um lado e eu do outro, sentado lá no púlpito lá com ele. Eu não estou criticando aqui ninguém não, estou falando da minha pessoa, irmão, mas muitas das vezes eu saía lá do altar onde o padre estava celebrando a missa, ia fumar um cigarro lá por detrás e voltava de novo. Quando terminava a missa, aí os coroinhas ganhavam uma oferta, eu pegava a oferta da igreja, irmão, eu comprava litão de cachaça e entrar num clube desse daí para fazer tudo errado. Como é que pode uma pessoa dessa ser santa, irmão? Fazendo tudo errado, Alcemir. Oh glória. Sabe o que foi que me libertou, irmão? Nos tempos passados, irmã Ivani, quando eu aceitei Jesus, coisa difícil era uma Bíblia, irmão Cid. Por isso, se você tem a sua Bíblia, zele por ela, cheire ela, leia ela de Jesus, coisa maravilhosa. Qualquer coisa, irmão Olivanda, boa é ter a palavra de Deus dentro da nossa casa, porque a gente não é enganado. Eu me lembro, irmão, que nós todo mundo coroando o padre. O meu irmão chega e pede uma Bíblia ao padre. Padre, me deu uma Bíblia. E ele disse, menino, ele era italiano, falava assim meio: menino, quando eu for a Fortaleza, eu compro uma Bíblia para ti. E o certo é, irmão, quando ele voltou de Fortaleza, ele não comprou a Bíblia. Aí meu irmão chegou e disse: cadê, padre, minha Bíblia? Ora, menino, eu esqueci da tua Bíblia, mas pega a minha Bíblia. E ele deu, irmão Cid, a Bíblia dele para o meu irmão. Sabe o que era que meu irmão fazia, irmão? Escondia debaixo, ia ler, quando terminava de ler, escondia debaixo de 7 chaves. Aí quando
Eu fiquei assim agachadinho. Mas na hora que ele esconder a Bíblia, eu sei onde é que ele, eu vou ler. Eu vou saber o que é que tem escrito lá dentro, porque eu não sei, eu tenho vontade. Ali era o Espírito Santo dizendo, eu vou te revelar a verdade. E o certo é, irmão, que eu fiquei escondidinho e ele terminou de ler, porque ele não dava para ninguém ler, não. Quando ele terminou de ler, irmão, ele botou no lugar assim, no canto, debaixo das roupas dele. E eu vi. Aí disse, agora eu sei onde é que ele guarda. Irmão, quando ele saía, eu ia lá e pegava a Bíblia. E quando eu fui lá, irmã Ivani, que eu preguei a Bíblia, que eu abri a Bíblia, por incrível que pareça, eu levei uma lapada grande, irmão. Quando eu abri, irmão Cid, foi na pior prática que eu fazia, Deus falou comigo, a pior prática que eu tinha, irmão, era se curvar diante das imagens de escultura. Dentro da igreja, irmão, quando terminava a missa, eu saía rezando, rodeava tudo até o fim. Ô filho da mãe doido, né? Aí Deus dizia assim, essa daí é doida. Sabe onde eu abri, irmão? Êxodo, me lembro como se fosse hoje. Êxodo capítulo de número 20, verso de número 5, se não me falha a memória. Lê aí o que é que está escrito, Cauê. Sou Deus zeloso. Ô, meu irmão, quando isso aí falou comigo, irmão Cid, eu disse, como é que é? Eu estou me prostrando diante dessas imagens, aborrecendo o Senhor. Eu disse, não pode, Deus. Lê do começo aí, irmão, para fugir aqui só um pouquinho do assunto, irmão, mas nós estamos falando do arrebatamento da igreja. Do arrebatamento da igreja, nós precisamos estar preparados. Lê o 20, capítulo, versículo 1, vai. Da terra. Pronto, tá bom, meu filho. Olha, irmão, quando eu abri a Bíblia, dentro da... Era uma Bíblia católica, era a Bíblia do padre, irmão. Quando eu abri a Bíblia, que eu vi isso daí, eu tomei um choque, meu irmão. Eu disse, olha, meu Deus, eu estou te aborrecendo, eu estou fazendo tudo errado. Esse rapaz não está certo, negócio. Irmão, aí eu ia para a igreja, mas não me adorava mais, não me prostrava mais nos ídolos. Pergunta por quê, pastor? Porque a palavra de Deus aborrece. Eu não queria aborrecer a Deus. Porque o que... Diga, irmão Cauê. Tá certo. Por quê, irmão? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você não conhece a Bíblia, irmão, você faz tudo errado. Mas quando você conhece a palavra de Deus, aí, irmão, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu disse, vale, meu Deus. Aí eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu fui para a igreja de crente, irmão, eu disse, é aqui, Senhor, que tu me quer, ele disse, é aqui mesmo. Primeiro culto, uma sexta-feira que nem hoje, irmão, eu entrei pelas portas da igreja, sentei no último banco. O pastor disse assim, ó, jovem, eu tinha 21 anos de idade na época. Jovem, você quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador? E eu disse para ele, irmã Luzia, pastor, quem não quer aceitar Jesus, pastor? Pois venha, meu filho. E ele veio e orou por mim. Amém, irmão? Já vou aqui com 30 anos de caminhada na presença de Deus, aguardando o arrebatamento, me guardando para o dia em que ele vai voltar. E ele vai voltar, a igreja tem que estar preparada. É os últimos dias que nós estamos vivendo. Irmão Cid, eu acredito que essa é a geração do arrebatamento, aleluia. Porque o que estão fazendo com a palavra de Deus, o que estão fazendo, irmão Dinei, com Deus, não está no gibi. As pessoas não se voltam mais para Deus, irmão Cid. As pessoas, irmão Dinei, não querem mais a Deus, não querem mais buscar o Senhor, não querem saber da casa do Senhor. As pessoas, cada dia que passa, ficam mais difícil.
mas Deus nos trouxe nessa noite aqui para despertar o nosso coração. Ele vai voltar, Ele veio como um cordeiro na primeira vinda, mas na segunda vinda Ele vai vir como leão da tribo de Judá, aleluia, para levar, para morar lá na glória. Oh glória. Deus é fiel, irmão. Todos os salvos, irmão, serão arrebatados. Todos os salvos que foram transformados mediante o novo nascimento chegarão aos céus. Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso, irmão, para nós sermos santos, precisamos de renúncia. Nós temos que renunciar a nós mesmos, irmão Douglas. E é tão bom, irmão Tinei, quando nós nos renunciamos a nós mesmos. Entre uma escolha e outra, irmã Vitória, nós escolhemos ficar com Deus. Entre uma escolha e outra, irmã Olivanda, nós escolhemos ficar com Jesus. Entre uma escolha e outra, irmão Dinei, nós escolhemos ficar com Jesus. Entre uma escolha e outra que o mundo te oferece, irmão Pepeta, nós escolhemos ficar com Jesus. Oh, quero dizer uma coisa nessa noite, igreja, que eu prego todo dia, toda sexta-feira nesse altar. Eu sou feliz por Jesus ter me chamado. Eu vivia cego. A Bíblia diz que o Deus deste século, irmã Olivanda, igreja, irmã Luzia, todos que estão aqui, o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para não resplandecer o evangelho da salvação. Mas nessa noite você está aqui, aleluia, e Jesus está tirando as escamas espirituais para que tu entenda, aleluia, que Ele quer te arrebatar para morar com Ele, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não foi vós que me escolheram. Ixi, rapaz, quando eu leio essa palavra, irmão Cid, eu tremo na base, porque não foi eu que escolhi Jesus, irmã Vitória, foi Ele que foi me escolher. Coisa linda para nós, igreja. Coisa maravilhosa para nós, irmão Pepeta, é saber que nós estávamos no mundo da perdição, é saber que nós estávamos num caminho largo. E Jesus disse: eu quero ele, eu quero ela, eu quero essa pessoa para morar comigo no céu, para morar comigo na glória. Então Deus te escolheu, meu irmão. Então valoriza esse chamado, porque nesses últimos dias nós estamos querendo ser crentes da nossa maneira, vir à igreja no dia que quer, vir à igreja no dia que dá certo, fazer a obra de Deus no dia que quiser. Oh, meu querido, eu sinto muito, mas se tu estiver enterrando os teus talentos, eu não vim aqui passar a mão na cabeça de ninguém, não. Eu vim aqui foi pregar a palavra de Deus. Se tu estiver enterrando os teus talentos, tu vai ser cobrado. Realiza na obra de Deus aquilo que Deus te chamou. O pior de tudo, irmão, não é estar no mundo e ser rejeitado por Deus. O pior de tudo é estar na igreja e ser rejeitado por Ele, aleluia. Porque muito não tem exercido o seu papel, a sua função que Deus lhe chamou, aleluia. Porque nós temos um papel que Deus nos outorgou. Então, faça o seu papel. Qual é o teu dom que tu tem para Deus? Para que no dia tu seja arrebatado. Vigia, ora, busca a Deus, aleluia, porque Deus, Jesus está voltando, não é tempo mais de nós estarmos, aleluia, cocheando em dois pensamentos, de maneira nenhuma. Se tem uma coisa, irmão, que Deus conhece é o nosso coração. O salmista Davi disse: para onde me irei da tua presença? Se eu fizer minha morada lá nos altos, lá tu estás.
Se eu descer ao abismo, nas mais baixa terra, lá tu também está. Se eu, aleluia, fazer minha morada no fundo do mar, no oceano, lá também tu estás. Aleluia, Deus. Antes que haja palavra na minha boca, irmão, Ele já sabe o que é que eu vou dizer, Ele conhece o teu coração. Deus está limpando corações aqui nessa noite, aleluia. Porque quem limpa nossa vida não é o pastor aqui pregando, quem limpa a nossa vida é a palavra que está sendo pregada. E Jesus disse: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender isso, irmão, que nós estamos prestes para ser arrebatado. Para ser arrebatado tem que ser santo, separado, irrepreensível para o dia da vinda do Senhor, porque a eternidade, essa não tem fim, irmão, e nós queremos passar a eternidade com Jesus, amém? A igreja crê que vai ser arrebatada, diga amém. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite. Quero agradecer a Deus por todos vocês. Amanhã